Minhas Inicia. boas-vindas é um agradecimento pela Pronto. presença de todos, professores de Canudos. Obrigado pela presença de vocês. Os professores convidados, professor Fernando Sá, obrigado. Nosso professor João Ferreira, nossa grande referência aqui em Canudos, para falar sobre as três Canudos. E acho que nada melhor do que tê-lo para poder compartilhar com a gente esse conhecimento. Eu e Batista pensamos qual seria o melhor tema para poder ter João Ferreira com a gente. E chegamos à conclusão que conversar sobre as três Canudos era o tema ideal, porque nos dá a possibilidade de fazer essa reflexão sobre a Canudos de hoje e como o processo histórico influenciou no desenvolvimento da Canudos de hoje, na memória que se tem da guerra contra Canudos e como isso influencia no ensino-aprendizagem que acontece na cidade. Neto Camurim, muito obrigado mais uma vez pela sua presença com a gente. É um prazer ter você conosco aqui. Queria dizer que eu vi sua mensagem no grupo com muita felicidade, certo? E vou te ligar para a gente conversar mais, porque ter essa ponte Canudos-Quixeramobim é um prazer de importância muito grande. Nós que agradecemos. Batista, fica à vontade. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao professor João Ferreira, agradecer ao professor Antônio Fernando, Araújo de Sá, e dizer que é uma oportunidade única de nós estarmos aprendendo um pouco. O professor Fernando faz parte do Departamento de História da UFS, da Universidade Federal de Sergipe, e também agradecer ao professor João Ferreira, que atendeu esse convite. João, que é canudense, que é uma das referências aqui em Canudos, e que tem pesquisado bastante sobre o tema, embora não seja um historiador de formação, mas é um grande pesquisador, e como professor, como todo professor, é convidado a ser assim, um pesquisador nato, e ele, como canudense, como uma pessoa que ama assim, a sua terra, tem pesquisado bastante sobre a temática sobre Canudos. Então, quero desejar assim, as boas-vindas a vocês dois, a Neto Camurim, e pedir que vocês façam assim, uma breve apresentação, de qual a linha de pesquisa de vocês, para que possamos, assim, que as pessoas que estão nos vendo nesse momento, estão nos assistindo, possam entender por que vocês estão aqui hoje nos ajudando. Então, professor Antônio Fernando. Bem, boa tarde a todos e a todas. Realmente é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar algumas ideias. O João Batista havia me convidado. Eu sou professor de História da Universidade Federal de Sergipe. Fiz meu doutorado sobre as comemorações do centenário de Canudos e estou aí para desenvolvo vários trabalhos sobre a história do Nordeste, principalmente Cangaço, Canudos, Rio São Francisco e o Sertão Contemporâneo, que é o que mais me interessa nesse momento, é a desconstrução do sertão euclidiano, e estou aí à disposição para a gente dialogar. Primeiro, eu quero agradecer o convite. É um prazer estar com vocês, Porque eu entendo que estudar Canudos, discutir Canudos, é um momento super interessante, porque Canudos, acima de tudo, como nós sabemos, representa a resistência. Acho que foi uma experiência singular que aquela gente, liderada por Antônio Conselheiro, teve, de que era possível se construir uma sociedade onde as desigualdades sociais estavam muito distantes, Eu acredito que o projeto Canudos, o projeto Belo Montense, é um projeto que, acima de tudo, pela primeira vez na história, pode-se dizer, as pessoas, os índios, os negros, as pessoas marginalizadas da sociedade tiveram voz. E que era possível, acima de tudo, ter uma sociedade organizada, uma sociedade coletiva, onde os desmandos dos coronéis, do latifúndio,
tanto impera nesse país, que continua imperando neste país, Canudos é um exemplo de resistência. Então, quando a gente escuta Canudos, isso é interessante, porque Canudos, acima de tudo, no momento tão conturbado que a gente vive, né, a cada dia a gente já está passando por um momento muito penumbroso na nossa história, né? E são movimentos, e Canudos nos inspira que, acima de tudo, é possível, né, a partir de uma sociedade organizada, a partir de um olhar adentrado para os problemas que a sociedade tem, é possível se modificar, é possível se lutar. Não é fácil, né? Por isso que cada dia falar de Canudos é algo assim prazeroso, que nos emociona, que nos chama a atenção e que, acima de tudo, é preciso preservar a memória, porque aos mais de 50 anos, Canudos, infelizmente, foi construído dentro de uma ótica elitista, dos vencidos. Os vencedores eram jagunços, eram vagabundos, eram desordeiros, etc., etc. E a memória, acima de tudo, ela é um elemento fundamental. E foi fundamental a oralidade, sim, para resgatar realmente quem era aquela gente, quem era seu líder. Então, acho que essa tarde vai ser assim, muito proveitosa para que a gente possa discutir. Aí, para finalizar minhas considerações, apesar de não ser historiador, minha formação é letras, né? Mas o meu conhecimento, o primeiro momento de contato que eu tive com Canudos foi através da Albos Sertões, né? Eu era jovem quando eu tive o primeiro contato. E a partir do momento que eu fui adquirindo a maturidade, fui percebendo, né, a carga pejorativa, a carga preconceituosa, do ponto de vista histórico, também tenho que deixar isso aqui bem claro. Quero deixar isso bem claro. Não estou aqui dizendo que é algo certo, não. Do ponto de vista literário, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista sociológico, os Sertões é importante, a obra Sertões é importantíssima? É importantíssimo. Porém, para se entender o mundo de Belo-Montense, para se entender a personagem conselheira, como diz o professor Calazans, foi e ainda é preciso buscar outras fontes, outros sabores, que foram as vozes, os depoimentos daqueles que, ora, lutaram em prol de uma liberdade que era o eixo empregado dentro do Belo-Montense. Ok? Pronto. Quero dar as boas-vindas aos professores que já estão, né? E iniciar essa temática sobre as Três Canudos com um poema do nosso querido amigo poeta José Américo Amorim, né, no livro Canudos, 120 anos, que foi lançado em 2017. E aí ele fala sobre Canudos, né? Ele vai dizer: como é linda a minha terra, cheia de encantos e mistérios, seus cactos, seus belos montes, seus riachos que no passado usaram como trincheiras, ao invés de água, sangue descia nas ribanceiras. Como é linda a minha gente, que apesar do sofrimento, não te negam um sorriso, te aperta junto ao peito. Como são lindas minhas flores, flor de mandacaru, flor de umbuzeiro, e para o mais apaixonado, tem a flor de juazeiro. Canudos, minha terra, Canudos, minha paixão. João, inicio com você. Queria que você fizesse assim um panorama geral sobre a Canudos Conselheirista, né? O Belo-Monte de Antônio Conselheiro. Um resumo breve assim sobre um olhar, né? Um breve olhar seu aí sobre a Canudos Conselheirista, a Canudos de Antônio Conselheiro, Belo-Monte, como assim Antônio Conselheiro batizou. Então fique à vontade. Tem tempo cronometrado, não? Vão ser uns 10 minutos aí para que você possa fazer 10 minutos, né? Pronto. Eu vou adentrar Belo-Monte, né? Belo-Monte é uma cidade que é fundada em meados de junho de 1893, né? Por Antônio Vicente Mendes Maciel, de Alcunha, Antônio Conselheiro. E, ao chegar em Belo-Monte, o conselheiro toma duas decisões muito importantes dentro de Canudos. A primeira decisão que ele toma é mudar o nome
de Canudos para Belo Monte. Né? Canudos era uma fazenda abandonada e que já existia, segundo Euclides da Cunha, 50 capoabas. Né? Se a gente for botar em média 5 pessoas por cada casa, obviamente daria em média de 250 pessoas. E aí a gente já percebe o termo capoabas, um termo assim, já buscando, me parece, criar um discurso preconceituoso em relação a gente do Belo Monte. Porque a gente entende que lá existiam 2 famílias tradicionais do Belo Monte, que eram os modos e os macambiras, e os modos comerciantes, criadores de bode, inclusive chegavam a exportar pele de bode para outras regiões do país, e os macambiras, cujo chefe era Joaquim Macambira, ele era também agricultor e comerciante. Então, tudo leva a crer que essas 2 tradicionais famílias não moravam em casas rudimentares, casas paupérrimas, como diz o senhor Euclides da Cunha, as famosas capoabas. Então, a primeira decisão que ele toma, ao chegar nessa comunidade, é mudar o nome de Canudos para Belo Monte. Né? E aí a gente vai perceber que, né, acaba se tornando uma referência para seus seguidores, inclusive eles defendiam fervorosamente o nome que fosse Belo Monte. A segunda decisão tomada por Antônio Conselheiro, né, é a chamada Guarda Católica, né, que tem como chefe principal João Abade. Essa Guarda Católica, inclusive, ela era, a farda era azul, gorro na cabeça, etc. E essa guarda, ela vai ter um papel fundamental dentro do Belo Monte, não só na organização da sua segurança, mas também no período mais emblemático, que é a guerra, né? Que é os seus 11 e poucos meses de guerra. E o que é que acontece? Ele vai chegar a dizer no relatório do Frei João Evangelista, que ele diz o seguinte: eu tenho essa gente armada porque na época da monarquia eu me deixei me prender. Como agora eu não reconheço o regime republicano, também não aceito mais ser preso. Então, parece-me que, além da proteção da cidadela, também a guarda é uma segurança pessoal para proteger o conselheiro. Então, me parece, 2 decisões tomadas em primeiro momento em Belo Monte são essas. O que é que acontece? Belo Monte vai se crescendo assustadoramente. É uma cidade diferente. E aí eu me lembro de uma frase do saudoso professor Renato Ferraz, quando ele dizia que Canudos passou a ser um estado dentro do estado. Ou seja, onde lá não se respeitavam as leis da República. Não se pagavam impostos, né? Enfim, era um regime, era uma cidadela totalmente independente do sem regime implantado, que era o regime republicano. E isso vai incomodando a cada dia os poderosos, os coronéis, né? Os coronéis, inclusive, no livro do professor Vila, Canudos, a luta pela terra, tem um depoimento que há de algumas pessoas, quando o pessoal que ia cobrar imposto, né, alguns diziam na região, não vou pagar não, porque vocês não vão cobrar em Canudos. Já que lá não, isso foi gerando até um conflito também na região, no que se refere à cobrança de imposto, porque em Belo Monte não se pagava imposto. E por que eu tenho que pagar? E Conselheiro é um defensor, né, contra essa cobrança de imposto. Isso foi incomodando a elite, os coronéis, o barão de Jeremoabo, um senhor que chegou na época da Guerra de Canudos, tinha 61 fazendas, né, 59 no estado da Bahia e 2 no estado de Sergipe. E isso foi incomodando ele e sua corja, né,
coronelística, política, a igreja também vai se sentindo incomodada, porque cada dia Canudos vai aglomerando pessoas e mais pessoas, negros, índios, pessoas também de posse, que vendiam tudo e iam morar em Belo Monte. Isso é uma coisa assim também que a gente precisa muito discutir. Eu acho que precisa ainda se aprofundar muito essa questão. Foram algumas pessoas de posses para Canudos, né? Mas por que alguém vendia que era ia morar em Belo Monte, já estava, né? E a gente percebe no mundo do coronelismo pequenas propriedades que, pela ganância da terra que eles tinham, muitas vezes as pessoas eram expulsas quando não aceitavam os valores que aquele coronel impunha naquela família, porque ele queria aquela terra para satisfazer as suas plantações e outros desejos. Então, talvez algumas pessoas de posse, isso merece ainda ser discutido, né, e estudado e pesquisado, foram para Belo Monte, muitas vezes com medo, até mesmo escorraçado pelos coronéis, porque a sua propriedade estava próxima deles e era muito pequena, e, obviamente, eles tinham que ser, eram até expulsos dali. Então, Belo Monte aglomera todo esse aparato de pessoas marginalizadas, pessoas que não tiveram vozes, né? E à medida que Belo Monte vai crescendo, né, assustadoramente, isso vai incomodando, né? E os três, de 1993 até novembro de 1996, quando é que se dá o primeiro combate, né, em Canudos, por que é que essa comunidade dá certo? Qual é o segredo? A prática da solidariedade, do comunitarismo, né? O depoimento de Dona Zefinha, né, descendente sobrevivente, conselheirista, ela nos dizia, em Canudos, era uma irmandade só, né? Tudo era de todos. E isso a gente vai percebendo em outros depoimentos, como de Honório Villanova, de seu Adonel, né? De seu Adonel Matos, que era descendente conselheirista, da família de seu João de Regi, né? Que tudo que se produzia dentro do Belo Monte era partilhado, era dividido, né? Então, por isso que essa comunidade, ela vai, né, cada dia dando certo o seu projeto. Conselheiro, costumo dizer, era um visionário. Era um homem que estava além do seu tempo. As mazelas que estão presentes hoje já estavam sendo discutidas, já estavam sendo enfrentadas pelo líder conselheiro e sua gente dentro do Belo Monte. Então, conselheiro é um líder que, através do discurso, né, mobiliza toda aquela gente. Para aquele povo, ele era Deus, ele era juiz, ele era delegado, ele era tudo. Apesar dele dizer, de repreender aqueles que diziam, pensa, meu bom Jesus, levante-se, que bom Jesus é aquele que está lá no céu. Eu não sou bom Jesus, coisa nenhuma. E aí você percebe no seu discurso a simplicidade e a humildade deste líder. E se fosse igual os picaretas de hoje, ele simplesmente ia se aproveitar, vou usar até um termo bem popular nosso, ia se aproveitar da situação, né, para se tornar cada vez mais poderoso, e aí Dona Zefinha, mais uma vez, vai nos dizer que muitas vezes o conselheiro estava lá no meio do povo trabalhando, e ele ainda dizia, né, estou aqui trabalhando juntamente com vocês, porque aqui é de todos. Eu também faço parte desse projeto, eu também preciso trabalhar juntamente com vocês. Então, por isso que Belo Monte é essa cidadela, né, que aglomera sem número de miseráveis, né, a maioria sendo miseráveis. E vai chegar o momento que, né, é preciso destruir Canudos. Né? É preciso eliminar Canudos, porque o projeto deles está dando tão certo e que a elite se sente incomodada. Né? É a famosa
A famosa Rio de Leite e Barranca de Cuscuz, onde as pessoas não passam fome, onde as pessoas não passam sede, as crianças têm escola, né? E eu, recentemente, num estudo que eu encontrei, descobri que também os adultos, aqueles que queriam estudar, participavam também da escola liderada pela professora Maria Pereira Vasconcelos. Que não só era a Maria Pereira, a Marta Figueira, né, que veio falecer nos anos 40 em Salvador, segundo o professor Calazans, né? Então, você imagine, em pleno século XIX, um sertão, onde a Bahia tem mais de 95% de analfabetos, em Canudos tem escola, né, para adultos, crianças. Obviamente, essa escola era livre. Quem quisesse ia, frequentava a escola. Inclusive, dentro da cidadela, tinha a Rua da Professora, que tudo leva a crer, era onde morava a Maria Pereira de Vasconcelos. Ou até mesmo a Marta Figueira. Então, percebe-se, né, dentro dessa cidade, o quanto, né, o quanto o projeto belo-montense estava dando certo e incomodando a elite. E aí, como se sabe, a cidade cresceu, se constrói, resolve construir uma outra igreja, porque aqui já não comportava mais as pessoas, e aí vai se construir a igreja nova, a igreja do Bom Jesus, e é a partir daí, né, que, infelizmente, dessa construção de Canudos, que a elite arruma um álibi para se destruir Canudos, que é a tal da Pomba da Madeira. Como diz Euclides da Cunha, foi um incidente desvalioso. E essa guerra, sei que já está ultrapassando meus minutos, para finalizar, assim, rapidamente, da guerra, a guerra de Canudos, nas suas 4 expedições e o reforço, né, você veja que foi se mobilizado, né, 50% do efetivo da Força Nacional Brasileira para destruir Canudos nas suas 4 expedições. E o que mais, assim, que a gente percebe, e aí eu quero deixar como referência em relação aos sobreviventes, o histórico relatório do Comitê Patriótico de Lélis Piedade. Um livro que ficou muito tempo, e eu acredito ainda que está muito esquecido nos estudos de Canudos, o relatório. Porque quando a gente lê o relatório, que a gente percebe a barbárie, a perversidade, que o exército brasileiro fez com crianças, mulheres, e o senhor Lélis Piedade faz relatos, assim, muito chocantes, do quanto de crianças que foram, e ele chega a dizer, nas suas entrelinhas, que a escravidão parece que voltou, crianças sendo vendidas, mulheres sendo vendidas, crianças sendo pegas pelas pernas, e o primeiro tronco de árvore que se encontrava, esmagando sua cabeça, um tronco de árvore. Além da barbárie da degola, ainda vem a barbárie da prostituição com as crianças, da escravidão, da escravização. Foi um ódio muito grande, uma perversidade. E o relatório é um documento importantíssimo, apesar de ter ficado muito tempo apagado na história, porque o Lélis, o comitê que foi criado para atender as viúvas e os filhos dos soldados da guerra de Canudos, que ora perderam, e elas perderam seus soldados, acaba, graças a Deus, não estou sendo aquele subjetivo, nem emotivo, graças a Deus, olhando para as vítimas de Canudos, para socorrer,
Quantos salvos-condutos, né, que é dado no dia? Famílias canutenses, como a família de João de Regis, né? Então, assim, eu acho que o que se percebe, né, no fim da guerra, no final da guerra, foi uma tragicidade, uma perversidade sem tamanha. Porque o que emperrava era o ódio dessa elite, dessa república que já nasceu autoritária. Já nasceu autoritária. E aí, para finalizar, Cacaso tem uma frase que ele diz, o poeta Cacaso, tão desconhecido na literatura, infelizmente, mas ele tem uma frase que ele diz mais ou menos assim: o conselheiro não foi derrotado. Por que conselheiro não foi derrotado? Porque os ideais conselheiristas, né, os legados que ficaram daquela agenda de conselheiro continuam até hoje. Eu costumo dizer que o Chico Mendes foi mais um conselheiro. A morte de Marielle Franco foi mais um conselheiro. Uma Doris Tanto foi mais um conselheiro. E essas pessoas que têm um fim trágico, elas não são derrotadas, porque o seu legado, os seus legados, desculpem, esses jamais serão derrotados. E aí, um papel fundamental, a memória. A memória. Né? Belo Monte, graças depois vai ter outro colo, estou querendo antecipar, bem rapidinho. Graças às pessoas que viveram, que perderam entes queridos, que resolveram, 50 anos depois, falar. O conselheiro não era louco. O conselheiro só queria paz. Belo Monte era uma cidade diferente. Belo Monte, a liberdade entrava sem pedir licença, como disse nosso amigo professor Manel Neto. A liberdade lá entrava sem pedir licença. Então, por isso que, como diz o poeta Cacaso, líderes como esses não são derrotados, porque o seu legado está enraizado. E muitas vezes a elite tem até medo de falar. Tem até medo de falar. Por quê? Porque foram personagens que incomodaram e que seu legado continua incomodando a elite brasileira. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, João Ferreira. Muito importante assim, esse panorama geral sobre o Belo Monte, sobre a Canudos Conselheiristas, para entender um pouquinho assim, esse processo historiográfico. E aí eu entro com a participação do professor Fernando. Ele tem alguns trabalhos, vários trabalhos sobre a temática sobre a memória, sobre a história, e um dos livros dele falando sobre escritos de ocasião, né, que ele fala de 1991 a 2014, e ele tem um texto aqui dentro desse livro que fala sobre Guerra de Canudos, né, história em quadrinho do sertão oprimido. Aí eu peço que ele, além desse trabalho que ele tem nesse livro, ele tem um outro trabalho falando sobre o sertão de Pierre Verger, que fala sobre a visita de Pierre Verger a Canudos, a Monte Santo, e nessa relação ele escreve o seguinte: como vimos, Pierre Verger capturou a alma de Canudos, registrando os herdeiros diretos do movimento conselheirista, recompondo o elemento humano de Canudos a partir do sertanejo contemporâneo e seus hábitos mais comuns, né? Contrariamente à leitura freudiana de que os jagunços nada queriam desta vida. As fotografias de Pierre Verger revelaram múltiplos olhares sobre os ofícios do sertanejo do sertão de Canudos, como neste conjunto de fotografias realizadas em sua viagem a Monte Santo. E aí nós entramos nesse processo historiográfico da memória, da preservação da memória a partir de sobrevivência da guerra e como isso está presente em nossos dias. Tanto, professor, a história em quadrinho como as fotografias de Pierre Verger, de Alfredo Vilaflor Santos, Claude, Antônio Olavo, Lequinho, né, e os próprios alunos, como isso pode ajudar nessa construção
historiográfica, da preservação da memória, do sentimento de pertença, como isso pode ajudar o professor em sala de aula, usando de forma didática esses materiais, tanto a história em quadrinho, como as fotografias nesse processo de leitura, vamos dizer assim, das narrativas, desse processo histórico que se dá essa construção da história de Canudos. A fala do João Ferreira foi importante por colocar algumas questões relacionadas à própria historiografia de Canudos, né? Eu acho que a discussão historiográfica do tema de Canudos realmente é bastante fascinante, mas a gente tem que situá-lo dentro de um contexto histórico mais amplo, né? O grande perigo da história de Canudos, e vocês que como vivem cotidianamente a comunidade, é perder de vista exatamente o que estava passando no Nordeste brasileiro. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Naquele momento, né? Nós estamos vivendo aquilo que o grande professor da Universidade de Brasília, onde eu estudei, o Hamilton Monteiro Matos, chama de um Nordeste insurgente. Nós temos, a partir dos anos 1850 até a Guerra de Canudos, um Nordeste sublevado. É um Nordeste onde você tem tanto a revolta dos marimbondos, no início dos anos 1850, em Pernambuco, que reverbera até Sergipe. Você tem uma revolta do quebra-quilos, você tem uma revolta contra o censo. Então, Canudos tem que ser inserido dentro de um contexto mais amplo. Claro que Canudos se transformou numa guerra civil e, portanto, se torna um evento paradigmático da história do Brasil. Não só ele, como o contestado, por exemplo, que foi outra guerra civil importante na Primeira República. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que situar é exatamente esse Nordeste insurgente e Canudos dentro desse contexto. O segundo ponto, de fato, é uma presença de um arcaísmo cultural muito forte nos sertões brasileiros e que permanece até hoje. Apesar de 120 anos, 120 e poucos anos, do avanço do Estado, com uma chamada modernização, seja com açude, hidrelétricas, estradas, etc., etc., a cultura no sertão ainda mantém-se assentada dentro de marcos que a modernidade chama de arcaísmos. Então, Canudos também está dentro desse contexto, principalmente a relação de compadrio. Vocês viram, tem vários livros a respeito, várias teses, né, que colocam Antônio Conselheiro na região como padrinho de várias famílias da região, desde o Itapicuru até Canudos. Então, essas relações comunitárias permanecem até hoje. Vocês que vivem no sertão sabem melhor do que eu. Então, nós temos também que não perder de vista essa questão. Um outro ponto que eu acho bastante importante é entender a quebra do mandonismo, como ela existia no período colonial e no período imperial. O que era o mandonismo? Havia o proprietário de terra, que, como foi dito anteriormente, ele praticamente era o que determinava, a justiça determinava o trabalho, determinava tudo dentro da sua propriedade. Com a proclamação da República, apesar dele se manter dominante na região, ele agora precisa negociar com os governos estaduais, que antes ele não precisava. Eu acho que tem um filme do Hermano Pena muito interessante,
que é o filme Sargento Getúlio, não sei se vocês já viram, no qual o proprietário de terra, quando o sargento vai entrar na propriedade dele, ele fala: daqui para dentro mando eu. Quer dizer, era isso, quer dizer, o mandonismo. Ora, o que nós temos com a proclamação da República? As terras devolutas vão para os estados. Então, emerge não mais o mandão, mas emerge agora o quê? O coronelismo. E o coronelismo é exatamente o contrário do que muitas pessoas pensam, e aí eu estou falando Vitor Nunes Leal, que é o enfraquecimento do mandonismo, e não o fortalecimento, como algumas vezes os subalternos o olham. Né? Porque quem nomeia o exator, quem nomeia o delegado de polícia, quem praticamente garante a permanência do próprio padre é quem? É o Estado, não é o coronel. Então, ele tem que negociar. Claro que aí depende do tamanho do seu poder político e econômico, né? Mas, ao lado disso, nós temos um outro elemento importante que eu acho que a gente tem que levar em consideração, é a própria expansão do capitalismo nos interiores brasileiros, que vai desorganizar esse modo de vida arcaico, já que remonta aos períodos anteriores da colônia e do império. Um exemplo claro disso são as ferrovias. Não é o caso de Canudos, eu não estou dizendo que Canudos, mas as ferrovias começam a sacudir a poeira desse período colonial, como é um caso aqui que eu acho que vocês devem conhecer, que é a Estrada de Ferro de Paulo Afonso, que fica aqui na região de Alagoas e Pernambuco, bem relativamente perto de Canudos e daqui de Sergipe, né, que começa a intensificar o comércio e começa a modificar também as relações, não que os latifundiários perdessem o seu poder, mas eles tinham que negociar com outros setores sociais. Né? Então, um outro aspecto importante que a gente tem que trabalhar, e aí eu acho que é o processo de romanização. Nós não podemos entender Canudos sem esse processo de romanização da Igreja Católica. O que era a romanização? Era a infalibilidade papal e que as igrejas que antes tinham uma certa liberdade no seu exercício, né, do catolicismo, agora tem que submeter a quem? Ao Papa, ao papado. Isso faz com que o catolicismo popular tenha que se enquadrar dentro desse processo de romanização. Então, acho que esse é um aspecto que a gente não pode perder de vista. Quando é citado aí o relatório do Frei, que visitou Canudos, o que ele objetiva lá? Denunciar os bandos armados, e que lá quem falou do Estado dentro do Estado foi o Frei que visitou Canudos. Ele é que deu o mote para os militares dizerem que não é possível uma república ter outra república dentro dela. Então, essa foi a grande justificativa. Mas nós temos um outro aspecto dentro da religiosidade popular, que vem desse arcaísmo que remonta Gabriel Malagrida, que atravessou. O Antônio Conselheiro ele é herdeiro de uma longa tradição de peregrinos no Nordeste. Ele remonta a Malagrida, ele remonta ao frade lá, Apolônio de Todi, que construiu a subida do Monte Santo, lá da igreja de Santa Cruz. Então, essa tradição também remete a um personagem fundamental no Nordeste, que é o Padre Ibiapina. Qual era a proposta do Padre Ibiapina? Amparar os pobres, dando-lhes meios de sobrevivência, ajudando as moças nas casas de caridade,
construindo estrada, construindo açude, reformando cemitério, né? Inclusive tem uma trilha do Padre Biapina na Paraíba que quem não fez merece fazer. E isso vai influenciar não só Antônio Conselheiro, como também o próprio Padre Cícero. Né? Se você pegar lá o Padre Cícero... mas não podemos esquecer um outro aspecto importante, que é a própria seca de 1877, acaba criando uma série de bandos de cangaceiros que vão dialogar com Antônio Conselheiro. Então, você tem o mundo do beato, como a Luitgard chama, o mundo do beato agora também vai conviver com o mundo do cangaceiro. Eles não são, digamos assim, eles dialogam entre si. Claro que dentro dessas comunidades do mundo de beato, tanto no Padre Cícero quanto em Canudos, cometeu o seu crime, esquece-se o que você fez no passado e você vai viver entre nós como irmãos. Né? É o perdão, uma nova vida, etc, etc. Mas não vamos dizer que essa combatividade de Canudos ou de outros movimentos, como o próprio cangaço, foi feito pela experiência com as armas. Isso é inegável. Bem, um aspecto importante que o João Ferreira colocou é a desconstrução da visão euclidiana. É impressionante como o sertão, a visão do sertão euclidiano ainda está presente no imaginário coletivo. Né? Quando eu falo, eu me lembro quantas vezes eu já falei, em várias ocasiões, sobre um sertão de serra, que você precisa usar um casaco, né? E que come fundi lá em Garanhuns, em Gravatá, as pessoas pensam que eu estou ficando maluco. Por quê? Porque se construiu ou em Taquaritinga do Norte, ou em Areia na Paraíba, e a gente pode dar inúmeros exemplos que há uma homogeneização de uma ideia de sertão que não é verdadeira. Né? Então, nós temos que desconstruir isso. E desconstruir a visão equivocada que Euclides da Cunha fez de Antônio Conselheiro. Né? Isso daí, eu fiquei estarrecido quando, em 97, está lá na minha tese, que o João Batista pode disponibilizar para todos aí, que está disponível na internet, está lá no meu blog, etc. Você vê aquele filme do Sérgio Rezende, da Guerra de Canudos, reproduzindo o gnóstico bronco, o desequilibrado, né? Uma atuação brilhante do José Wilke, mas um grande homem pelo avesso. E o que a gente vê é que esse homem ele era biblado, como diz o Matuto. Ele tinha o domínio da Bíblia, ele conhecia um pouco de latim, ele conhecia um pouco de francês. Agora, ele, como estava no meio do povo, ele acabava incorporando essa religiosidade popular dentro da sua vida. Né? Então, ele foi poeta e depois se recupera várias facetas de conselheiro que não eram apreciadas, como o reformador de cemitério, reformou a subida do Monte Santo, criou escola, blá, 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 a igreja lá de Xorroxó, etc. Então, como que um cidadão bronco, louco, desequilibrado pode ser tão empreendedor, para utilizar um termo atual? Né? Então, a visão euclidiana de Antônio Conselheiro, a visão euclidiana do Belo Monte, qual era a visão dele? Era a visão que as classes dominantes hoje veem o quê? As favelas, não é? É a visão preconceituosa, não sabe como se constitui aquela urbis que ele chamava urbis monstruosa de barro, que chamava de Troia de Taipa dos Jagunços, tapera dentro de uma furna, mas também colocava aquilo que muitos dos conselheiristas realmente tratavam como a Canaã sagrada.
Então, essa comunidade coletiva, como foi bem colocada pelo professor João Ferreira, que era visto de forma negativa pelo Euclides, depois vai ser reapropriada exatamente por uma leitura pós-euclidiana. O que o Zé Calazans colocou muito bem nos seus escritos é que Euclides da Cunha, pelo verdadeiro lugar de memória, que é os sertões de Euclides da Cunha, acabou sendo uma gaiola de ouro para os estudos de Canudos. Ele impediu, durante muito tempo, que outras possibilidades de leitura se colocassem em evidência. E essa modificação, de fato, é a reportagem do Odorico Tavares e do Pierre Verger, que foi aqui citada pelo João Batista. Ali é uma virada da leitura euclidiana que é concretizada pelo José Calazans, principalmente no ciclo folclórico do Bom Jesus Conselheiro, em 1950. Mas foi o Odorico Tavares, ao buscar a ótica dos jagunços, e não mais os relatos dos jornalistas, o relato dos militares, Dantas Barreto, Euclides, etc., é que fez com que revisse essa visão de Antônio Conselheiro. Qual era a visão da Maria Avelina, que está lá no parque, a fotografia do Verger lá no Parque Estadual? Qual é a visão da Guilhermina, do Manuel Ciríaco, do José Travessia, etc., nas entrevistas de Odorico Tavares? Nunca fez mal a ninguém. Era uma pessoa, o Antônio Conselheiro era uma pessoa que não fez mal a ninguém e que ajudava os pobres do campo, os deserdados da terra. Bem, o que nós temos? Aí eu acho que a oralidade realmente tem um papel importante, mas a gente não pode esquecer dois outros aspectos, que aí é a tua pergunta, de como os professores podem trabalhar. Acho que sim, a oralidade. Você tem o quê? Os trabalhos do Zé Calazans, que ele trabalha as biografias de jagunços, você tem as entrevistas da UNEB, que eu acho que podem ser utilizadas pelos professores do Manuel Neto, do Roberto Dantas, do Sérgio Guerra, etc., Mas você tem duas outras dimensões que não pode perder de vista, porque nós vivemos com a juventude extremamente audiovisual, que é a visualidade de Canudos. Essa visualidade está lá nas fotografias de Flávio de Barros, que nós temos que desconstruir, porque ali é o olho do exército, mas nós temos o Verger, nós temos o Alfredo Villaflor, você tem o Jair Dantas, e você tem a Canudos reconstruída, como foi colocado aqui. Eu acho que a fotografia é fundamental, além da oralidade. Mas não é só a fotografia. Eu acho também o cinema, as reportagens televisivas. Por exemplo, Carlos Gaspar, em 62, esteve em Canudos. E esse filme está disponível no YouTube. Então, nós temos muito material que a gente pode utilizar. E, mais recentemente, aí eu acho que a ideia de fazer uma nova cartilha tem que incorporar essa memória dos canudenses, que lá não aparece. Aquela cartilha é muito conservadora, ela ficou só na guerra, ela não pegou a memória da guerra. Então, aí eu estou fazendo uma provocação, caso isso vá para frente, E aí, um outro aspecto, e eu agora acabei de concluir um livro sobre o sertão, que eu enviarei como sempre envio para as bibliotecas de Canudos, nós temos a poesia popular. Você tem a poesia popular desde a Guerra de Canudos. Você tem um Bombinho, claro que é uma visão dos militares, mas só que depois, nos anos 50, 60 particularmente, você tem uma virada popular. Então, a poesia popular tão marcante no Nordeste brasileiro, você pode trabalhar
né? O livro do Bombinho está disponível, você tem inúmeros cordelistas que trabalharam o tema de Canudos, e essa poesia popular está presente na obra do próprio Calazans, né? É Canudos na literatura de cordel. Então, quem se interessar, lá já está praticamente mapeado para o trabalho que vocês queiram desenvolver, né? Então, Calazans, para mim, qual é a grande contribuição do Calazans? É recuperar a imagem do conselheiro, do Antônio Conselheiro, como sujeito da história, imerso dentro da sua história, da história nordestina, dessa história insurgente, convulsionada, que vem do ronco das abelhas nos anos 50, atravessa o quebra-quilos e deságua em Canudos, que é a última grande revolta do Nordeste, né? Se estende pelo cangaço, mas já uma revolta não mais fragmentada e não mais centrada, né, nessas cidades. E aí eu acho que o Antônio Olavo nós não podemos esquecer jamais. Aquele filme do Antônio Olavo, Paixão e Guerra do Sertão de Canudos, de 93, ele conseguiu a façanha de registrar a segunda geração. E agora vocês têm a obrigação de registrar a terceira geração, né? E ver como essa memória, e eu concordo com João Ferreira, citando aqui Mário Benedetti, o esquecimento está cheio de memória. Esse livro de poema do Benedetti é fundamental para a gente recuperar que também o esquecimento está cheio de memória, né? Se esquece, a memória e o esquecimento caminham dialeticamente. Talvez essa terceira geração de Canudos esteja esquecendo a história de Canudos. Aí é uma provocação para vocês. Vamos entrevistar novas gerações? Será que eles estão acompanhando essa memória que a gente está defendendo aqui? É uma provocação para os professores trabalharem. Eu acho que dá um trabalho muito interessante. A ideia realmente da fartura que atravessa o Memorial de Vila Nova, da dona Zefinha, do seu João de Regis, né? Era realmente marcante naquela geração, e ficou um pouco nos anos 90. Eu pergunto, será que essa imagem permaneceu na juventude hoje? Então, uma provocação para vocês, né? Porque aqui eu tô no papel de provocar, não de dar respostas. Bem, sobre o Denox, eu acho que é um papel importante a gente recuperar. Não dá para estudar a história de Canudos, eu estou dizendo, as três Canudos sem o papel do Denox. Porque a gente tem que lembrar que a Canudos de hoje, muita gente foi quem? Quais são os habitantes? Não tem só os canudenses legítimos, que eu acho isso uma besteira. Eu quero desconstruir essas identidades, a gente tem que dialogar com todas as identidades. Quantos migrantes foram para Canudos depois do Denox? Eu conheço um monte. Talvez até vocês possam dar. Então, não tem só os canudenses que nasceram e foram criados em Canudos, na Canudos Velha. Tivemos muitos migrantes que foram quem? Pessoal de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe, que foram construir o açude do Cocorobó e ficaram, né? Então, eu acho que a história do Denox tem que ser incorporada nessa cartilha, porque essa história não é só da guerra, é a história da Canudos contemporânea. E, nesse sentido, quando se fala eu vi a tua fala no YouTube ontem, por acaso eu fui procurar sobre o Denox, e vi a fala do João Batista, que do projeto aí, não é isso? Muito legal, parabéns aí o projeto. Fala-se que o açude, né, se dinamitou, colocou fogo e depois jogou as águas. E muitas vezes se coloca que foi a ditadura militar que quis apagar essa memória. Eu acho que a gente tem que relativizar essa afirmação. Na verdade, foi um trabalho técnico do Denox
que achou aquela localização a mais viável para a implementação do açude do Cocorobó. Aliás, esse é um tema que precisa ser escrito. Essa história não está... Aí, um tema de uma pesquisa para você, João Batista, aqui no nosso mestrado. Maravilha. A história do açude do Cocorobó, Manuel Neto fala isso já há uns 20 anos e até hoje eu ainda não vi. A história do Cocorobó é uma história que a gente não pode esquecer que havia um engenheiro cientista dentro do DENOX. E eles entenderam que aquele era o melhor lugar. Só do ponto de vista técnico, né? São engenheiros, técnicos agrícolas, não está interessado no papel histórico. E aí eu queria destacar, na minha tese de doutorado está escrito lá, 2 militares que escreveram na revista do Clube Militar, que é o Major Orozimbo Costa e o general José Figueiredo Lobo, que disseram nos anos 50, logo após ser iniciado o açude do Cocorobó, que o açude do Cocorobó é mais um atentado ao nosso já precário patrimônio histórico. Para a gente relativizar, né, nós já estamos vivendo um momento, né, de militares reacionários dentro do governo que a gente vai generalizar. Nem todos os militares são reacionários, gente. Nós temos que relativizar isso. E o general dizia, e os mortos militares que ficaram nas terras de Canudos? Essa memória não pode ser apagada. Então, eu acho que a gente... E o Eldon Canário também colocou, quer dizer, hoje nós poderíamos estar visitando a antiga Canudos. Quanto que isso seria interessante do ponto de vista do turismo, que já tem, você tem deveria ter mais. Eu acho que a BR 324 agora melhorou muito o turismo, né? Porque era de difícil acesso, Canudos, né? E a gente não pode esquecer que naquela época também o discurso desenvolvimentista dos anos 50 era isso. O que era? Construir açude, construir estradas, né? A Transnordestina, que é a atual BR-116, que passa ali no Bendegó, né? Foi criada nessa época. Claro que naquela época era bastante precária, mas a Transnordestina era o quê? Ligar Feira de Santana, Salvador, Feira de Santana, à Fortaleza. E foi nessa época, início dos anos 50. Então, esse discurso de modernização do sertão, que está presente no discurso do DENOX desde o início, está nesse filme do Carlos Gaspar, de 62, que eu acho que valeria a pena, né, só para dar um exemplo de como a gente pode utilizar dentro de sala de aula, mas desconstruindo, né? Desconstruir esse discurso modernizante. Porque eu acho que o Eldon Canário é muito feliz. Quais foram os benefícios desse açude para a comunidade? Eu acho que essa é a discussão. Não houve um projeto de desenvolvimento, e sim apenas a construção do açude. O perímetro irrigado é mínimo dentro da potencialidade da região, né? De Canudos a Jeremoabo, né? Não há uma articulação de desenvolvimento regional. Então, eu acho que essa é uma outra discussão interessante que se pode trabalhar. Mas o que realmente me fascinou em Canudos, desde a primeira visita que eu fiz, em 1991, já se vão muitos anos, é a preocupação da própria comunidade em ter essa consciência histórica da manutenção da memória, da resistência que o João Ferreira falou. Isso eu vejo nos lugares de memória da região, né? Fico feliz, não sei como é que está o processo, mas o Museu da Guerra de Canudos do J. Aras, que parece que vai ficar na frente do Memorial Antônio Conselheiro,
é um marco dentro dessa memória, né? O J. Aras foi fundamental para garantir a manutenção dessa memória, tanto a partir do acervo quanto da sua própria poesia, né? Então, ali na Aras, que tem levado a cabo essa memória, eu acho que tem que ser registrado. E veja, seu Manel Travessa. Seu Manel Travessa, quando eu tive a ideia de passar o Bacurau lá em Canudos, que causou um certo frisson, principalmente das senhoras mais velhas, por conta da violência e também das cenas de sexo explícito do filme Bacurau, lá tem uma citação explícita de quem? Do Museu Histórico de Canudos, seu Manel Travessa. Para a gente ver que, apesar da precariedade daquele museu, ele é um marco dentro dessa história, gente. Então, quando se fala da memória, a gente tem que garantir que esses lugares de memória, ou seja, a memória só existe quando é exercida. A memória, quando não é exercitada, ela se apaga. E daí a importância desse tipo de trabalho, principalmente do currículo de História de Canudos. Eu entrevistei seu Manel Travessa lá nos anos 90 e ele me falou o seguinte, né? Isso ele já falava nos anos 90, né? Que não se pode esquecer Canudos, foi onde o bisavô dele morreu, mas, ao mesmo tempo, a criação do museu atraía turista. Quer dizer, não é que eu acho que o turismo seja a salvação de coisíssima nenhuma, mas um turismo voltado para pequenos negócios, não para grandes empreendimentos, eu acho que possibilita uma socialização de renda num lugar onde não temos muitos fatores, digamos, econômicos favoráveis, né? Claro que tem que ser um turismo muito cuidadoso, porque muitas vezes o turismo predatório leva à prostituição, leva à concentração de renda, né? Mas um turismo voltado, um turismo comunitário, como tem em vários lugares do Brasil, né? No Maranhão, no Ceará e etc., eu acho que é uma possibilidade interessante. Eu acho que os lugares de memória, o Parque Estadual, felizmente, agora nos últimos anos, foi recuperado. E aí eu acho que tem que ser valorizado o papel do Luiz Paulo, né? O papel do Manuel Neto, do Sérgio Guerra e do reitor da UNEB, porque o Parque Estadual ficou abandonado durante muitíssimo tempo. Então, a depredação, muito se levou de vestígios arqueológicos, paleontológicos, né? Porque se fala muito da guerra, mas ali tem vestígios paleontológicos que não foram trabalhados até o momento. E o sertão é muito rico desses vestígios paleontológicos, né? O sertão do Cariri, mas o sertão de Canudos também, que pode haver uma articulação. E aí eu acho que a memória oral desenvolvida pelo CEEC é fundamental. Agora, se a gente parar para pensar por que a segunda expedição não está na guerra, não está no parque. Eu sempre me perguntei por isso. Por quê? Porque foi quando os militares foram fragorosamente derrotados, né? Fragorosamente derrotados. Você só tem a terceira e a quarta expedição. Eu acho que deveria ter mantido incorporar os combates da segunda expedição, mas isso é outro caso. Vamos trabalhar com o que tem. Eu não posso deixar de mencionar o papel do Padre Enoque, né? Sem ele, essa memória também estaria muito precarizada. Eu falei isso na última Romaria, eu sei que causou um certo mal-estar, porque por conta do racha da Igreja Católica com o Padre Enoque, mas sem ele, gente, de fato, essa memória não teria a dimensão que tem hoje, né?
desde a primeira missa dos Mártires de Canudos, em 84, ele foi fundamental nessa exercitação da memória, com todos os seus equívocos, e que depois foi mantido pela Romaria de Canudos. Então, veja, você tinha semanas da UNEB, semanas culturais da UNEB, então você tem esse exercício da memória, e aí eu acho que o IPMC também tem um papel importante. É uma pena que o IPMC não tem mais publicado as suas cartilhas. Eu me lembro a coleção do Centenário, o Almanaque de Canudos, etc. Então, o que eu quero dizer é isso. Eu tinha um slide aqui que eu gostaria de passar, mas eu não dei conta. Para resumir e finalizar a minha participação, eu acho que a história de Canudos pode ser trabalhada por 5 pontos. É um slide aqui que depois eu vou passar para vocês. Primeiro, a questão da identidade. Eu acho que o João Ferreira falou muito bem. A resistência camponesa. Mas isso a gente tem que articular, essa resistência. Canudos não é único. Canudos está relacionado ao Juazeiro, ao Beato Zé Lourenço, do Caldeirão, ao Contestado, à Santa Dica. Né? Eu acho que a gente não pode perder de vista essa visão mais ampla da resistência camponesa até os dias de hoje. É memória, mas é trauma. E eu acho que o João Ferreira falou muito bem. Quando Nelson Werneck Sodré, um grande historiador brasileiro, esteve em Canudos, nos anos 30, ninguém quis falar da Guerra de Canudos. Por quê? Porque aquele trauma ainda estava muito marcado na comunidade. Né? Nos anos 60, ele voltou, continuava esse trauma, gente. Esse trauma só foi desconstruído dos anos 90 para cá, não foi? Eu acho, e essa é a minha tese, foram os centenários de Canudos que acabaram reconstruindo aquela identidade conselheirista. Então, se antes, quando a gente chegava lá, ninguém falava eu sou herdeiro eu sou parente do conselheiro, hoje todo mundo não. Uma grande parte se orgulha, mas naquela época não se orgulhava. Né? Outro ponto, patrimônio cultural. Eu acho que a gente tem que trabalhar a questão do patrimônio cultural, mas o patrimônio cultural, não só o material, dos vestígios arqueológicos, dos vestígios paleontológicos, dos vestígios da guerra, mas o patrimônio imaterial. E aí eu acho fundamental institucionalizar, né, dentro de uma política da história da Prefeitura de Canudos, o quê? Garantir a sobrevivência dos artistas locais, gente. O Zé Américo não tem um centavo, gente. Cadê os artistas do coro? Cadê? Está entendendo? A Prefeitura não pode apenas ficar olhando sem intervir nessa proteção do patrimônio dos mestres da cultura popular. Eu falei isso também na Romaria e quero registrar. O outro aspecto é o quê? E aí eu concordo plenamente com o que o João Ferreira falou agora. Canudos ainda é campo de vivência e luta, briga pelo presente e futuro da República. Eu acho que isso é fundamental. Nos dias de hoje, onde o autoritarismo avança, Canudos é exemplo da resistência. De luta por uma cidadania, pela justiça histórica, social e a garantia da democracia. É isso que eu queria falar para vocês. Me perdoem se eu falei demais, mas gostaria muito de projetar pelo menos esse slide, mas apanhei da tecnologia. Obrigado. Nós que agradecemos pela sua rica contribuição. E, assim, como você bem coloca, não podemos trabalhar a história de Canudos de forma isolada, né? Temos que trazer outras narrativas, tanto do ponto de vista da temporalidade, né, do espaço, em relação a
à República naquele período, em relação aos outros movimentos sociais, como você bem citou, Pau de Colher, Caldeirão, entre outros mais, e pensar Canudos é um todo, né? E João Ferreira gosta muito de citar o Ariano Suassuna, que diz que quem quer conhecer o Brasil, quem quer estudar o Brasil, precisa conhecer primeiramente a história de Canudos, né? Conhecer Canudos. Então, não podemos pensar Canudos de forma isolada. E essas contribuições, tanto a partir dessa perspectiva de que esse desdobramento com relação às falas, às vozes, começa a surgir a partir dos anos 90, a partir dos centenários, isso é muito importante. Porque houve, de fato, uma espécie de silenciamento, né? Ou esquecimento da memória nesse longo dos anos. E, como você diz, é um medo que nós temos com relação aos dias de hoje, né? Esse silenciamento ainda existir a partir dos jovens, mesmo com a disciplina História de Canudos inserida aqui no nosso município, infelizmente os jovens ainda ficam um pouco meio que desolados, né? Meio que desapercebidos com relação à sua própria pertença, né? E aí é preciso analisar essas questões que você trata com relação às figuras de Canudos, os personagens do lugar, que não é só tem descendentes, né, de conselheiristas, do povo que lutou na guerra, mas tem pessoas que migraram de outros lugares no período do Tenox. Nesse meu avô, por exemplo, ele veio aqui da Formosa, próximo a Canudos, mas veio na época para trabalhar no Denox, né? Então, eu sou descendente de conselheirista, porque meu avô acabou casando com a filha, né, com uma sobrinha de um dos conselheiristas, e se instalou por aqui. Mas, assim, é preciso a gente construir esse fio, né, a partir desse sentimento de pertença, essa valorização da memória, essa memória coletiva, e que você fala no seu trabalho, que muitas vezes ela é seletiva e é preciso reunir, organizar essas memórias que vão permeando a partir disso, e é importantíssimo essa análise. E vou tomar como lição, viu, a sugestão aí de fazer essa análise aí para o mestrado. Viu? E, João... Fico no aguardo, eu acho que quando eu já tentei fazer a história do açude, mas quando eu tive em Fortaleza, o acervo do Denox estava no porto de Fortaleza completamente abandonado. Hoje ele já está organizado, é um centro de memória, então agora eu acho que isso é bastante velho. Mesmo assim, eu encontrei várias fotografias da construção do açude, e eu acho, sim, que é um grande tema. O Gaspar, naquele vídeo, aquele documentário intitulado A Grande Viagem, né, o Sino Dobra em Canudos, ele trata de forma bem emblemática essa questão da construção do açude. Canudos desaparecerá sobre as águas. Né? Ou seja, o progresso, né, está chegando, aquela coisa. Então, assim, e Euclides da Cunha disse, né, um dos seus textos, que esse progresso chegaria, esse progresso daria lugar, né, as destruições aconteceriam por conta desse progresso. Canudos aconteceu dessa forma. A primeira Canudos foi destruída todo um conjunto, né, que enfatiza essa instalação da República, o coronelismo, a questão da romanização, né, da Igreja Católica e tudo mais, mas a gente precisa fazer essas análises a partir disso e entender de que forma vamos conseguir passar isso para os alunos, para nutrir esse sentimento de pertença. Mas, João, a nova Canudos, né? A gente falou um pouquinho sobre o Denox, sobre essa migração dessas pessoas que vieram para cá para trabalhar no Denox e aí se resolveram se instalar por aqui. Nós temos a Pombinha Branca, que depois foi totalmente destroçada. E assim, nós temos os remanescentes, né, os guardiões da memória. Né? Como podemos alinhar essas raízes dessa nova Canudos, que vem desde a
a Canudos Conselheirista, a esses guardiões, né? Quem de fato é esses guardiões e hoje, né? E como formar, como construir, como instigar as pessoas a serem esses guardiões da memória, a partir dessa continuidade, porque como o professor Fernando nos disse, a memória ela é um exercício, né? Se você não exercita a memória, ela vai se apagando, vai silenciando, vai tomando um esquecimento aí total. Mas nos traga aí essa narrativa dessa nova Canudos, dessa terceira Canudos, dessas raízes, né? E da remanescência. Eu vou fazer uma observação, antes até do professor Fernando, né, em relação à questão do parque. É uma preocupação minha, e eu acho que de muitos ainda, que o parque ficou muito centralizado naquele local. Né? Inclusive, né, João Batista, nós temos aí uns combinados, mas sempre não tem dado certo ainda, e nós fazemos um estudo mais aprofundado na área da segunda expedição, certo? Cambaio, Lagoa de Sangue, Lagoa de Cipó, Tabuleirinhos. E eu vejo com preocupação porque são sítios que eu acredito, se não tiver um olhar mais rápido possível, vão ser cada dia, além de cair no esquecimento, vão ser degradados. Eu acho que poderia se pensar na questão de trilhas, de fazer todo um mapeamento. Aqui próximo, Serra Vermelha. A Serra Vermelha é um sítio importantíssimo, onde teve intensos combates de Chavagé. E pouco é lembrado, você já tira por aí. Então, eu acho assim, o parque importantíssimo de onde ele está, agora eu acho que já precisa urgentemente, a UNEB, os órgãos municipais, nós todos, tanto pela memória e por essa história, começar a pensar em outros sítios históricos que estão lá, que poucos são visitados, né? Principalmente o da segunda expedição, né? Em relação à segunda Canudos, eu vou partir da ideia de um trabalho que eu, juntamente com a professora Janice Dalva, no Luiz Cabral, nós fizemos na Feira de Ciência com jovens, que foi um estudo, inclusive parente seu, João Batista e Manezão, um estudo dos remanescentes de Canudos, cujo personagem protagonista era Manezão. E nós nos surpreendemos com o trabalho desses jovens, né? Eles foram entrevistar pessoas, inclusive você foi um dos entrevistados, você se lembra, né? Entrevistaram você, Haroldo, e tantos outros personagens que tinham cujo parentesco era Manezão. E onde é que a gente queria chegar com isso? Aí o professor Fernando foi muito feliz na sua colocação, quando ele diz: e a geração da terceira Canudos? Vai ficar no anonimato? Né? Quem são as personagens de hoje que precisam ser estudadas, precisam ser entrevistadas, resgatadas? E aí esse trabalho, inclusive, foi terceiro colocado lá na FECIB em Salvador, na Feira de Ciência em Salvador, ficou em terceiro lugar, né? O estudo que essas meninas, que esses jovens fizeram, né? Cujo objetivo era resgatar a memória a partir dos remanescentes da Guerra de Canudos. E aí a gente fomos entrevistar a personagem, uma senhora mesmo, que ela se emocionou, chegou a chorar quando ela dizia que da barbárie que os soldados fizeram com seus descendentes. Inclusive, ela chega a dizer, né, que uma senhora, né, uma parente dela, estava lá cercada por soldados, né, lá fazendo uma comidinha lá, numa trempe, naquelas famosas trempes, né, e aí tocava uma corneta, todo mundo tem que sair daquele lugar, né, o soldado, e eu quero ver, ela diz, o que eu faço com essa panela aqui? Pegue quente e bote na cabeça. Né, e aí a gente vê na entrevista dessa senhora a emoção dela relatar isso. Então, eu acho que essa nova Canudos precisa de trabalhos como esse, precisa de buscar
né, os descendentes desses personagens que, obviamente, foram os grandes responsáveis pela construção da memória, ou seja, a desconstrução de um discurso elitista, tão presente aqui. Os descendentes de Maria Francisca Macambira. Por que não fazer um estudo, né, sobre essa senhora? Está aí os Macambiras, os descendentes estão aí. Por que não fazer um estudo de João de Regis, dos descendentes de João de Regis, de Paulo Monteiro, né? Está aí Moisés, que se disponibiliza. Né? Eu acho que precisa, urgentemente, estimular esses jovens a buscar, através da pesquisa, né, para que eles tenham essa ideia de pertencimento. Né? E uma coisa que eu vejo muito preocupante hoje nessa nova Canudos, infelizmente, não estou aqui com um discurso partidário, jamais, mas precisa urgentemente de um apoio, né, de um resgate, de uma preocupação muito grande. Eu vejo esses professores quando é para levar esses alunos ao parque. Para levar esses alunos ao parque. Né? A falta de empenho das nossas autoridades. Né? Muitas vezes eles passam semanas caminhando lá para os órgãos para adquirir um ônibus. Ou, que não é uma turma só, são várias. E aí eu fico assim, às vezes, fico até indignado quando eu vejo essas obras, eu fico observando, né? Então, nos incomoda ainda tanto que incomoda tanto quando se dissesse assim, né? Às vezes a gente fica até imaginando, não se pode, como é que se diz, dar uma conscientização, um resgate, né, de resistência que foi Canudos, para que esses jovens amanhã ou depois não venham atrapalhar, me parece, os nossos interesses. Posso até estar sendo subjetivo aqui, né? Mas então, eu vejo a questão da cultura, por exemplo, né, do artesanato do couro. Tem jovens aí, se brincar, não sabe o que é um gibão? Não sabe o que é um gibão? Você está entendendo? Por quê? Porque quem se dispõe a fazer, o que quer trabalhar o couro, não tem apoio. Não tem apoio. O artesanato em Canudos vive a mercê. Entendeu? Então, é uma situação, assim, muito preocupante nesse contexto, que precisa uma interação muito forte também do poder público, no que se refere a esse resgate, a essa interação. Mas, voltando ainda aos guardiões, né, desses remanescentes, então, é preciso que, né, diante de todas as dificuldades, nós, como professores, e a partir desse trabalho que nos surpreendeu, eu, como um dos orientadores, a gente percebe que o jovem precisa ser estimulado. Muitas vezes a gente pode até dizer, o jovem não quer fazer, fica botando o corpo mole. Não, o que precisa é que o jovem seja estimulado. A partir do momento que ele é estimulado, que ele é orientado, a gente se surpreende com os trabalhos dele. Né? A gente se surpreende com o trabalho dele. E esses guardiões, esses personagens que são os descendentes, os remanescentes dos descendentes, né? É a partir deles que os jovens vão aprender a valorizar a sua história, a buscar, né? É muito complexo. Canudos são 3 Canudos. E a segunda Canudos? Né? E a segunda Canudos? Fizemos recentemente um trabalho sobre o Lundum. O Lundum, que é uma dança africana, mas quando ela se adaptou dentro de Canudos, na segunda Canudos, ela adquiriu outras peculiaridades. Então, a zabumba. O Lundum é uma dança afro totalmente diferente de suas origens. Afro que é dançada em Canudos. E a cada dia a gente percebe que o Lundum está se acabando. E aí, um dos entrevistados,
né? Ele dizia, por que não fazer um concurso de Lundum? Por que não estimular o professor da educação física, né? Não é uma dança? Vamos fazer um concurso de Lundum com esses jovens, com essas crianças, para que lá na 300 de Santo Antônio, está lá esse elemento tão fundamental na nossa cultura, que vem dos nossos antepassados, lá da Segunda Canudos, né? E que se adaptou de maneira muito diferente às suas tradições, às suas raízes africanas. Entendeu? Então, e aí a própria banda de pífano, eu fico com muito preocupação, meu Deus. E aí João Batista há de concordar comigo. Quando esses senhores se forem, quem vai continuar com essa banda de pífano? Não é, João Batista? A gente fica se perguntando, por quê? Cadê a Secretaria de Cultura? Por que não montar uma banda de pífano e canudos? Por que não pegar um menino desse, um instrutor desse? Você vai ser responsável para a construção aqui de uma banda de pífano. Tem as botas filarmônicas de outros municípios? Por que a nossa não ser a banda de pífano? Tem cidade lá no interior da Paraíba que tem a orquestra de sanfona. Tem a orquestra de sanfona. Então, aí eu fico me perguntando, a banda de pífano, o Lundum e outros elementos culturais, e aí o professor Fernando foi muito belo em sua colocação, falta essa interação do poder público. A cultura é um dos elementos fundamentais na conservação da nossa memória. Dos elementos fundamentais. É triste você ver em pleno aniversário da cidade, com todo o respeito, o tal do paredão. Aí um Bião ficou de fora, os artistas da terra ficaram de fora, está lá o paredão. É triste você ver no mês de junho uma tal do Alafúria. Uma tal do Alafúria. Né? E isso, então, você começa... agora, a gente também não pode se desanimar com isso. É preciso que a gente vá estimular esses jovens, conscientizar esses jovens, correr atrás, buscar, botar para pesquisar, para estudar, para que esse objeto de pertencimento dessa história que foi trágica, teve uma tragicidade, mas que tem todo um simbolismo de resistência, né, não venha cair no esquecimento. Né? Porque muitas vezes quem está no topo da pirâmide, ele também trabalha para haver o esquecimento. Né? Essa segunda Canudos, que foi destruída pelas águas, né? Reconstruída a partir de 1909, com seus escombros, uma coisa que eu recentemente estava lendo no livro de arqueologia, né? E até os moradores deixaram as ruínas das igrejas novas e velhas, preservarem a praça. Deixaram preservado. Aproveitaram o material, os escombros, construíram a igreja, as casas, mas ficaram lá. Né? Isso também me parece ser um objeto até de estudo. Por quê? O porquê não construir no mesmo local? Entendeu? Então, o que eu vejo, assim, essa nova Canu, nesse momento atual, dentro de Canu, o que eu vejo é que nós, como educadores, precisamos estarmos unidos, né, para que provoque o poder público, provoque as nossas autoridades na conservação, né, dos elementos culturais que são tão marcantes na nossa sociedade, né, e que os nossos jovens, e aí essa ideia da cartilha ela é muito interessante, porque a partir da cartilha, né, a gente pode colocar
há várias sugestões de filme que o professor deu, né, e outros, né, tem aquele documentário também, Os Sobreviventes, que é muito bom, entendeu? Para que a gente possa fazer, dar continuidade a essa história tão magnífica, que tem um simbolismo tão... É muito fácil, às vezes, nós reclamarmos dos nossos jovens, né? Mas, tiro pelo desfile histórico, como eles são estimulados. Eu que trabalhei quase 10 anos organizando aquele desfile, acho que mais de 10 anos, né? A felicidade deles, aquela alegria, porque foram estimulados. Foram estimulados. Então, não adianta, se eu não estimulo, também não vai ter a reciprocidade. Né? Então, minhas considerações sobre essa questão é essa. É preciso haver essa interação, é preciso nós estarmos vigilantes. Porque quando se fala em cultura, não é só Canudos. Né? Veja lá no Ministério da Cultura, veja a brincadeira que estão fazendo no Ministério da Cultura. Não precisa ter nada, né? Então, está vendo aí, né? Porque em movimentos ditatoriais, a cultura é deixada em segundo plano, porque a cultura, para eles, é subversiva, vai atrapalhar os interesses dele. Né? Ok? A cultura é reveladora, né, João? E assim, lembrando que você em 2008, se não me engano, criou o primeiro espetáculo, o primeiro grupo teatral de Canudos, né? A saga Liberdade de Canudos, né? Exato, a saga da Liberdade de Canudos. Então, isso é importante para reafirmar, assim, assim, instigar os jovens. Tem um trabalho muito bacana que eu ganhei de presente há um tempo atrás, que foi lançado em 2016, aliás, e o professor Fernando me presenteou, que era um trabalho sobre os jovens cronistas do sertão, né? Que fala justamente sobre são vários jovens, acho que um concurso, se eu não me engano, ele pode falar muito mais sobre essa questão. Ele era um dos coordenadores adjuntos do projeto. E aí tem uma das crônicas aqui do Aécio Silva Júnior. Ele fala sobre Canudos, a visita, né? Como conhecer o lugar. E aí no finalzinho ele vai dizer o seguinte: bem, meu caro leitor, minha intenção ao escrever esta breve história sobre Canudos é instigar sua curiosidade e fazê-lo ter a vontade de pesquisar mais sobre o assunto e poder conhecer a história do povo de Canudos para descobrir, assim, o seu valor. O valor de um povo que até hoje resiste através de cada pessoa que conta a sua história, assim como eu. O valor de uma gente que lutou o máximo que pôde, buscando realizar seus sonhos. Desejo que você descubra, como eu, o retrato de um povo que chora, mas que nunca desiste nem desanima. Né? Isso é formidável, um trabalho sobre jovens cronistas do sertão, né? Eu estou levando aqui outra coisa também, desse resgate. Né? Uma vez lá no Colégio Municipal Arnaldo Ferreira, isso já tem mais de 15 anos, se não me falha a memória, né? Um holandês andou visitando um turista holandês, né? Ele vinha lá da Serra do Cocorobó e passou no Comaf. Aí foi na biblioteca, olhou, e lá estavam as paredes todas coladas com desenhos de Canudos, feito por criança, né? Foi assim, a coisa mais interessante que ele achou foi o olhar de cada criança daquela sobre Conselheiro, sobre Belo Monte, sobre quem era Pajeú. Você está entendendo? Então, é a questão do estímulo. É a questão desse olhar que a criança já vai crescendo, que é outra coisa também que eu quero sugerir aqui nesse debate, né, é que eu acho que tem que ter, eu não sei se seria 2 cartilhas, viu, professor Fernando? Uma para o ensino fundamental 1, para a criançada. Não sei se uma história em quadrinho, né, eu acho que a gente também tem que se pensar como trabalhar a história de Canudos desde lá das séries iniciais. Viu, João? Tem um trabalho muito bacana do Oswaldo Costa Martins, que é Antonino Peregrino, né? Que com as ilustrações da Lucy Sacoleira, que é um livro que, de forma didática, dá para trabalhar no ensino fundamental 1, que é um livro assim, que
como se fosse um conto, né? E aí, muito ilustrativo, com ilustrações, uma coisa muito bacana, assim, e que eles já trabalham já esse material lá em Xeramobim, se não me engano, e é um excelente livro. E aí pensar nisso em Canudos, né? Talvez trazer isso para o contexto do ensino da disciplina de História de Canudos é muito importante. Mas eu quero abrir agora um espaço para Pedro, se quiser fazer alguma pergunta, e só assim, fazendo uma lembrança. Só fazer um comentário sobre esse projeto Cronista do Sertão. Pronto, à vontade. Eu acho que depois eu posso mandar também o arquivo em PDF para os professores. Maravilha. Esse é o tipo de exemplo de prática, porque foram alunos do 2º grau, ensino médio, que foram escolhidos numa escola do município de Nossa Senhora da Glória, espontaneamente, quem queria escrever uma crônica sobre o sertão. E aí eles viajaram para o São Francisco, viajaram para Canudos, viajaram para o tema do cangaço, e cada um fez uma crônica que ele achou interessante. Isso foi coordenado pelo professor Carlos e pela professora Cristina na universidade. Qual foi o resultado? Todos passaram no vestibular, todos estão dentro da universidade, gente. Então, é o tipo de iniciativa simples, mas que precisa do apoio, obviamente, da prefeitura, da escola, mas era uma oficina. Isto é, eles faziam uma oficina, depois viajavam, depois voltavam, continuava a oficina de criação, né? Então, eu acho que esse projeto tem que ser replicado. E se vocês tiverem interesse, eu também posso passar o telefone do professor. Ele já faz isso há muito tempo, ele faz um sarau uma vez por mês. Interessante. Em praça pública. Então, é um trabalho contínuo, não é um trabalho descontínuo. Eu acho que esse é o problema de ter boas ideias e não haver continuidades. Ou às vezes nem dá início. Às vezes tem a ideia, mas não dá início, né, professor? Não faça. Maravilha. Queria aproveitar o gancho do professor Fernando, falando de continuidade, lembrar que a nossa premissa, nosso propósito é esse, é que o Trilho do Conhecimento ele seja um projeto contínuo e que nós estejamos sempre alimentando e que, a partir dessa percepção de que o conhecimento está em construção, né? Eu queria, a partir da colocação de vocês, fazer uma provocação, assim. Parece que é necessário fazer uma revisão do método de aprendizagem dos alunos sobre a história de Canudos. O que nós estamos falando aqui é que os alunos eles precisam assumir uma postura de pesquisador, como o professor João Ferreira colocou. E a partir dessa atitude de pesquisador, é que ele vai construir o seu conhecimento, e ele precisa ter a consciência também de que esse conhecimento está em construção. Então, o professor Antônio Fernando colocou isso no início da fala dele, né, sobre esse risco. Então, essa terceira geração, ela não vai... Qual é a apropriação que essa terceira geração vai fazer da sua própria história? Para que essa terceira geração se aproprie de sua própria história, que os alunos eles sejam propositivos, eu acho que é necessário também os métodos propiciem isso. Então, se os alunos permanecerem numa posição de ouvintes, nós não teremos essa apropriação. Então, me parece que a disciplina História de Canudos, com os alunos, ela tem esse papel de provocá-los no sentido de ser pesquisadores dessa história. Como o próprio João Ferreira falou, temos um universo fantástico. As pessoas em Canudos estão dispostas a compartilhar suas histórias, uma memória oral muito forte. Então, os alunos eles precisam fazer parte disso, se sentir parte disso. E não como uma coisa distante, na época do conselheiro, não é na época do conselheiro. A Canudos hoje ela está em construção. Então, os métodos de aprendizagem também precisam considerar isso. E por isso que o trilho do conhecimento também se coloca como uma ferramenta de
reflexão contínua. Professores contem sempre com trilhas com esse papel, né? Vocês sempre terão acesso a essa plataforma e nós temos esse propósito, né? Buscar apoio para que a gente mantenha esse trabalho, mantenha essa reflexão e essas pontes, esses diálogos. Temos um diálogo aqui com João Ferreira, professor em Canudos, com o professor Antônio Fernando, da Universidade Federal de Sergipe, o Batista, historiador canudês, Neto Camorim, a partir de Quixeramobim. Então, esse diálogo, são essas pontes que são construtoras desse conteúdo que a gente precisa manter. Só que a gente precisa transferir isso para os jovens também. Acho que só a atitude de pesquisador é que propicia um comportamento, incita esse comportamento nos jovens. Eu lembro, Pedro, quando o projeto Canudos Trilha do Conhecimento estava na coordenação de Claude Santos, e que foi feita uma etapa com os alunos, né? E foram selecionados alguns alunos na rede pública, na rede particular também de ensino, e esses alunos tinham uma aula com um profissional de história, de arqueologia, de geografia, enfim, de várias áreas do conhecimento, em sala de aula, e depois iam para campo, né? Para tentar instigá-los a entender o cenário da guerra a partir dessas áreas, tanto da botânica, história, geografia, arqueologia, enfim. E foi muito interessante porque tem muitos alunos que estiveram no projeto Canudos Trilha do Conhecimento naquele período e que hoje estão na universidade. Nós temos uma das alunas, não sei se era Francisca, que hoje está fazendo astrologia, né? Então, assim, tem toda uma dinâmica assim, que isso toca os alunos, né? Então, é preciso mais práticas pedagógicas para que os alunos possam, de fato, se sentir... Astrologia, rapaz, você virou Olavete também, meu irmão? Tá vendo? Viu? E o que acontece? Mas eu quero, assim, franquear a palavra aos professores que quiserem fazer alguma contribuição, Neto Camorim, né? Aos professores aqui de Canudos, enfim. Quero franquear a palavra a vocês para que vocês possam, sim, fazer suas ponderações, dar suas contribuições. Fiquem à vontade. Quase boa noite, né? Mas eu queria primeiro agradecer mais uma vez o espaço de estar aprendendo um pouquinho aqui com vocês nesse... Tá ouvindo direitinho? Estou ouvindo sim, né? Estou ouvindo direitinho. Nessa ferramenta, essa plataforma tão importante na trilha do conhecimento, no qual honrosamente eu fui convidado. Quero abraçar aqui o professor Fernando, que já nos encontramos algumas vezes na Rua Maria de Canudos, né? Um abraço ao meu amigo aí, João Ferreira Damião, né? E a todos os professores e professoras de Canudos, que a gente já conhece alguns, né? Eu tenho partilhado com meus colegas aí de Canudos algumas preocupações que também a gente tem vivido aqui em Quixeramobim, e às vezes as questões são muito parecidas, né? Em se tratando, vou me deter mais especificamente à educação. Eu sou professor de ensino médio, né? Não sou professor de fundamental, mas tenho uma relação próxima com muita gente aqui no município, até por causa do evento do Conselheiro Vivo, que acontece no mês de março todo ano, um evento que já tem assim uns 15 anos, da dificuldade do que é trabalhar o tema conselheiro aqui na cidade onde ele nasceu, né? Assim, logicamente que a gente tem que levar em conta as variáveis e todas as questões que levaram ele a sair daqui, enfim, mas não é esse o método. Mas assim, eu tenho me perguntado muito, e eu sou como professor, fazer uma reflexão a partir do que eu vejo na minha realidade enquanto professor. E o professor Manuel Neto, essa semana, numa live lá com o povo de Maceté, me colocou mais lenha na fogueira de pensar sobre isso, né? A gente fala muito que os nossos alunos têm que pertencer, têm que se incentivar, eles têm que gostar, eles têm que ler, a gente passa um tema, eles não pesquisam. Mas a questão que nós, professores, temos que perguntar, o que é que eu estou me fazendo para isso? Eu estou me buscando pertencer a isso? Eu, de fato, tenho interesse realmente de que botar isso para frente?
ou quero só ser um trabalho na escola que vala nota, que depois não tenha continuidade? Porque isso muitas vezes nós fazemos aqui em Xeremubim. Não estou falando de Canudos, porque eu não conheço a realidade de Canudos. E isso para nós é um desafio imenso, porque como é que eu vou querer que o meu aluno goste de um tema se eu jogo de qualquer jeito, eu quero de alguma forma e não acompanho, não passo essa energia, dessa empolgação e quero que ele preserve uma história de uma memória daquilo que ele não conhece. E que, às vezes, também eu não quero também me aprofundar junto com ele para conhecer. Então, assim, e isso me fez pensar muito na belíssima fala dos dois colegas aí, professores, do João Ferreira e o Fernando Sá, né? Que eu acho que a gente precisa apontar outras questões, né? O professor Fernando colocou o exemplo aí desse material das crônicas, do livro As Crônicas do Sertão, e eu acho perfeitamente viável. Assim, se a gente ficar só na conversa, e não partir para o concreto, ficar esperando que o poder público faça as coisas, se a gente não se organiza e vai cobrar, porque senão, pessoal, nunca vai vir. Vai dar, João Ferreira, 50 viagens na prefeitura e o ônibus é negado e fica enrolando a gente. Agora, quando a gente é organizado, um pouquinho mais, busca, faz uma nota, vai para frente, critica com seriedade, sem deboche, claro, quem é profissional vai fazer isso, as pessoas têm que entender que nós estamos pedindo, é obrigação do poder público assumir essas questões. Para isso, a gente precisa fazer também uma autoanálise daquilo que nós estamos fazendo. Eu fico muito preocupado, porque eu fui em Canudos agora no último ano, em julho, e aí eu fiquei pensando em algumas atividades que eu fui convidado para a escola onde João Ferreira trabalha, a escola lá, modelo, né, onde a Marcela trabalha, se não me engano. Tanto talento, tantas coisas legais com os jovens, com as crianças, né, e eu fico me perguntando, né, não é culpa dos professores não, pessoal, mas, por exemplo, por que a gente não cobra em Canudos? Por que a música do Bião não está na atividade pedagógica de planejamento dos professores da aula deles? Por que a poesia do Zé Américo não entra no planejamento da aula de vocês? Né? Uma sugestão. Por que na semana pedagógica a gente não tem esse compromisso de trabalhar a letra da música do Bião, que pode remeter os remanescentes ou descendentes de Canudos ou de Belo Monte, ou daqueles que vieram depois de Belo Monte e de Canudos, mas que ficaram na cidade, a partir do açude de Nópolis. Então, assim, são várias questões que eu acho que a gente pode junto pensar, né? E eu, como preocupado nessa integração muito que Xeremubim Canudos, que eu acho que a gente precisa avançar, e temos avançado algumas coisas, que a gente pode somar força nesse sentido. Né? É um trabalho difícil? É. Agora, se a gente começar a fazer algumas ações, por menor que seja, pensando no resultado, numa cartilha, num concurso de literatura, num cordel, numa redação, seja lá o que for, e ter um resultado prático, estimular o aluno, usar isso com uma ferramenta pedagógica depois na aula dele, né, na própria escola, porque o grande desafio não é nem convencer os alunos, pela experiência que nós temos aqui em Xeremubim. O grande desafio é a gente convencer os professores. Porque eu viajo para Canudos desde 2012, todo ano, nas minhas férias. E eu recebo comentário de colegas professores de outras áreas da minha, o que é que você faz no sertão da Bahia que todo ano você vai para lá? Você nunca nem foi a Salvador? Eu digo, não, ainda tem muita coisa para conhecer no sertão, preciso conhecer o sertão. Porque também precisa desconstruir o papel do professor também, que não é fácil. Também a gente convencer os nossos pares a fazer parte de um projeto que está preocupado com a preservação da história, da memória, né? Mas é preciso conhecer, abraçar e lutar por isso. Tá? Eram as minhas colaborações nesse sentido, dizer que é muito bom estar com vocês, quero continuar aprendendo e partilhando o que for possível nessa nossa trajetória, um abraço fraterno a todos, e que a gente se cuide. Só para encerrar mesmo, né, eu estava conversando com os colegas essa semana, com as preocupações que a gente tem que estar atento a outras pandemias que nós estamos enfrentando. Aí alguns colegas a gente manda zap, conversa e diz assim, eu estou preocupado ver se eu escapo pelo menos dessa aqui. Eu digo, o problema é que nós temos que criar outras trincheiras, escapar do coronavírus e estar também lutando para outras pandemias que nos matam até mais ou igual a essa pandemia. Se a gente não contextualiza as coisas, seja em que área for, fica difícil a gente também suportar e sair dessa relação e crescer junto, tá? Um abraço e obrigado pela paciência de me ouvir. Obrigado, Neto. É sempre um prazer ouvi-lo. Algum outro professor quer fazer alguma observação? Neto falou aí sobre essa questão da música, da poesia de José Américo, de Bião e de outros mais. Alguns professores já têm trabalhado em sala de aula algum dessas músicas, né, como o hino de Bião, o hino de Canudos, aliás, que foi composto por Bião, né?
que fala sobre o orgulho de ser canudense, né, da história que foi Canudos que foi massacrada pela história, ressurgiu pela glória, né? E é importante, sem dúvida, trabalhar os artistas locais que trazem assim nas suas canções, nas letras das suas músicas, na letra da poesia. Zé Américo fala de forma linda e bela assim da Canudos conselheirista, dos personagens do lugar, dessa Canudos atual, enfim, do vaqueiro e de tantas outras, da flora. Então é importante trabalhar isso nos dias de hoje. E quero agradecer enormemente essa oportunidade e seguimos em contato. O que precisar, tem meu contato e fico à disposição. Maravilha. Mas eu acho que a questão da cartilha... E hoje a gente tem a possibilidade de uma cartilha multimídia, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. E aí eu concordo com as últimas falas, tanto do Pedro quanto do Neto, que eu acho que os professores também têm que ser mais proativos e mais sujeitos do conhecimento, do que ficar reproduzindo cartilhas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, uma cartilha mais contemporânea, que utilize vídeo, que utilize música, que utilize a escrita, porque a grande preocupação é a geração WhatsApp, né? Então, é uma geração Twitter, é uma geração que nunca vai ler o Euclides da Cunha. Então, ou a gente cria essa necessidade de ler coisas mais alentadas, ou a gente vai fabricar um monte de idiotas, sabe? Isso me preocupa muito, muito. Né? De não conseguir ler. Quando eu passo um livro de 100 páginas, acho um absurdo. Né? Eu estou falando de universidade. Você imagina no ensino fundamental e médio, né? Mas é isso, gente. Eu acho que temos aí muita coisa para tocar em frente. Né? Eu acho que surgiram algumas ideias e o que vocês precisarem, pode contar comigo. Bom, queria agradecer novamente o professor João Ferreira. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Estou à disposição, viu? Muito obrigado mesmo. Novamente, Neto Camorim, prazer tê-lo nesse percurso, nessas trilhas, nesse caminhar. E, como eu disse antes, vamos caminhar juntos. Vamos seguir caminhando aí, construindo esse conhecimento coletivo. Só lembrando a importância de instigar os jovens nesse processo de valorização de sua história, né? Eu sou exemplo disso. Eu fui um jovem que foi instigado pelo professor João lá no final do ensino médio, né? E depois com Clodo Santos, né? Instigando também ainda mais. E a importância, né, que os jovens tenham a sua memória exercitada, né? Para poder valorizar isso ainda muito mais.